Um tema muito importante, que é a reparação às antigas colónias portuguesas. Estão comigo para este pequeno debate Joaquim Canúmbua e Albino Paquici. Olá, meninos, como estão? Boa tarde, Áurea. Joaquim, eu quero começar consigo. Porquê que este assunto não anda para a frente? Porquê que não existe logo de imediato esta reparação? Pois, sou feliz e grato por estar aqui mais uma vez e hoje na companhia do Dr. Paquici, ao qual tenho muita admiração. E este tema não se avança porque traz consigo a hegemonia de um lado, Sim. de Portugal, mágoas do outro lado, da África e do Brasil também, e Ásia, Macau, e também traz ganhos e perdas, já do ponto de vista económico. Portanto, se alguém vai perder, outro vai ganhar, porque o bom negócio é aquele em que os dois saem a ganhar. Né? Portanto, há alguém que acredita que vai perder Sim. nesta reparação, razão pela qual é importante aqui discutirmos esse tema, para tentarmos esclarecer dos dois lados quais são as vantagens e as perdas, e o que é que os dois povos ganham, e para que esse processo ande, porque há aqui ainda uma questão pendente, ok? Porque a África acredita que Portugal tem de reparar suas colónias, e Portugal, grande parte de Portugal, né, acredita que não pode reparar, ok? Portanto, razão pela qual eu acho que é importante conversarmos sobre essa questão, ao invés de abafarmos, ao invés de dizer que não é para reparar, mas sim nos ouvirmos dos dois lados. E acho que estamos aqui hoje para tentarmos esclarecer quais são os ganhos, quais são as perdas desta possível reparação. Exatamente. Já falamos e vamos desmistificar completamente esta ideia hoje, assim pretendo eu, como todos lá em casa, mas quero que o Albino explique exatamente o que é a reparação. Muito obrigado, boa tarde, Áurea. Boa tarde. Boa tarde. Joaquim Canúmbua, o colega aqui do painel, boa tarde aos telespectadores da RTP. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu entendo que a reparação, aliás, como o próprio termo diz, é repor. A reparação é repor algo que terá sido tirado ou terá sido ferido. Exato. Ou terá sido, de alguma forma, portanto, estragado. Mas nós não podemos julgar a história, não é? Que é este grande problema, não podemos julgar a história. E eu entendo que uma parte considerável dos portugueses que entendem que não se pode reparar aquilo que se fez nas antigas colónias porque foram os 500 anos de colonização em África e houve danos, não se pode repor, estão a se referir ao facto de não ser possível, do ponto de vista histórico, recuar a história. Entretanto, embora não se possa recuar a história, pode-se repor algo que tem a ver com a dignidade. Exato. Porque a África foi ferida na sua dignidade. A África foi ferida na sua dignidade. A maneira como os nossos avós, trisavós, tetravós foram tratados não é digna do ser humano. Significa dizer que, estando nós no século XXI, hoje, Portugal o que devia fazer com as antigas colónias é dizer: os nossos avós que foram para os descobrimentos do século XV não tiveram um bom comportamento, embora efetivamente os próprios descobrimentos, que alguns dizem invasão, eu estou mais de acordo com o termo invasão do que propriamente descobrimento, porque nós não estávamos perdidos. Exato. Nós não estávamos perdidos. Nós estávamos nas nossas localidades, nas nossas terras, a fazer a nossa vida com o nosso comércio. Estava tudo organizado. Os nossos avós tinham isso organizado, nós não estamos perdidos. Penso que é mais invasão ou encontro. Nós fomos encontrados, pese embora aquele encontro terá efetivamente produzido o próprio fenómeno da colonização. Paquici, porquê que este tema cria tanta discussão? Bem, o tema cria discussão porque há o Joaquim usou uma expressão de hegemonia. Continua a haver hoje uma percepção que eu tenho, pelo menos nós temos em África, e de muitos angolanos e africanos, que é: muitos portugueses olham para nós de cima para baixo. Peço desculpas dizer isso, mas é assim que se deve dizer. Muitos portugueses olham para nós de cima para baixo. E continua a haver, portanto, algum sentimento de supremacia. E ontem assisti uma reportagem, portanto, que passou numa televisão concorrente, relativamente à questão dos livros. É que nós, os nossos avós, eram considerados mercadoria. Eram considerados mercadoria. Portanto, é inadmissível hoje, no século XXI, em que falamos dos direitos humanos, depois de 48, Segunda Guerra Mundial, falamos dos direitos humanos e falamos dos direitos dos animais. Não é possível que nós continuamos a assumir, inclusive nos livros do ensino de base, aqui em Portugal, que alguns foram considerados mercadoria. É preciso corrigir isso. Ou seja, é preciso corrigir. Mas eu tenho entendido que aqui há qualquer coisa, portanto, Áurea, que muita gente não percebe. Eu estudei cá em Portugal 10 anos, voltei para Angola. Eu vivo em Angola hoje. E há muitos angolanos que estão cá em Portugal hoje, muitos angolanos.
e que sentem angolanos, não querem sair daqui. Mas há muitos portugueses que vivem em Angola e não querem sair de Angola, porque gostam de Angola. Joaquim, essa reparação é mais cultural do que financeira, não é? Do que económica, no caso. Não, é também económica. A razão pela Também qual económica. também é aqui uma rigidez. Okay? Porque quando eu digo assim, Portugal tem de pagar, então, como é que se calcula isso? Portanto, há danos incalculáveis, né? Portanto, porque houveram também perdas humanas, dos dois lados. A razão pela qual existiu o 25 de Abril. Portanto, Portugal perdeu filhos bons, muitos bons, e também a África, o Brasil perdeu filhos bons, portanto, é incalculável do ponto de vista financeiro, monetário. Okay? Mas também tem questões económicas. Portanto, os museus fazem dinheiro, fazem muito dinheiro. Portanto, quando se fala do Museu dos Descobrimentos, descobrimento de quê? Quem que descobriu? O que é que se descobriu? Okay? Portanto, aqui é reduzir também este museu. Portanto, o museu perde validade quando se reescreve a história. E quando os bens voltam para as colônias africanas, até às vezes os brasileiros brincam, queremos o nosso ouro. Quando esse ouro, de facto, volta para o Brasil, claramente Portugal perde. Okay? Porque os ouros são reservas de valor. Portanto, os bancos têm que ter ouro. Não importa a proveniência, os ouros estão aqui ou estão, mas são reservas de valor. O euro deve ser assegurado para algum bem. Portanto, é tangível, portanto, o ouro é um bem de conversão rápida. Logo, há muitas perdas, do ponto de vista hoje, por exemplo, aquilo que se chama de comunidade dos países de língua oficial portuguesa. Portanto, a língua portuguesa também é um fator económico, portanto, porque Portugal vende, Angola compra, Portugal vende por meio da língua portuguesa. Portanto, é também um bem económico. Portanto, há muitas perdas. E engraçado dessa história, exemplo, pela qual também há rigidez, é que as vantagens são do lado das ex-colónias e as desvantagens são do lado de Portugal, ok? Porque Portugal é que vai perder aquilo que se chama de hegemonia histórica. Portanto, eu fui o descobridor, agora já não sou o descobridor, ou fui alguém que foi em busca de algumas condições, encontrei alguns cidadãos, reescrever a história, que vai traduzir muita questão. Portanto, o voltar dos utensílios, ok? Do dizer que vocês tinham uma língua muito mais valiosa do que a nossa, até porque, portanto, a África, Angola em particular, é um país multilinguístico. Portugal é um país de uma única língua. Portanto, muitas línguas africanas e angolanas em particular foram anuladas. Hoje nós, em Angola, falamos mais o português do que as nossas línguas nacionais. Eu, por acaso, já estou a perder o meu vocabulário umbundo, porque falo todos os dias e mais português. Falo português na escola, no negócio, nos trabalhos, todas as questões. Portanto, há muitas perdas, do ponto de vista económico, razão pela qual também essa rigidez, porque quando se analisa esse tema, eu digo, se eu reparar, o que é que eu vou perder? Não é? E se ele reparar, o que é que ele vai ganhar? Claro, é um tema não só histórico, como também económico, até porque a hegemonia europeia fez por meio da expansão. Portanto, a Inglaterra hoje é o que... E muitas vezes fala-se que a Inglaterra, a Alemanha, portanto, a França, portanto, perdoaram, acabaram com a colonização, mas não acabaram com a colonização. A colonização acabou por meio de fatores económicos, que é a Revolução Industrial. Portanto, surgiu a máquina. O trabalho humano foi descartável, ninguém precisa mais do trabalho humano, até porque a máquina faz 3 vezes mais aquilo que o homem fazia. Para o homem fazer um furo precisava de horas, uma máquina faz minutos. Logo, é tudo economia, porque as estrelas dos países fazem por meio da economia. Logo, eu acho que essa rigidez também tem a ver com, de facto, o que é que Portugal vai perder do ponto de vista económico e o que é que essas colônias vão ganhar. Mas dizer que temos que pagar em dinheiro é incalculável, porque a vida não tem preço. Né? Portanto, mas sim, reescrever a história fará muito bem para as próximas gerações e pela história que se quer construir entre essas duas grandes comunidades, porque estamos ligados, né? E somos inseparáveis. Muito bem, muito obrigada, Joaquim, muito obrigada, Albino, por este momento de ensinamento. Obrigado. Acredito que vocês conseguiram clarificar muitas pessoas lá em casa. Obrigado. Assim esperemos nós, não é? Muito obrigada. Obrigado.